Fala, torcedor vascaíno! Nesse vídeo tem zagueiro paraguaio sendo oferecido ao Vasco e está aberta a venda dos ingressos para a torcida do Vasco para a partida contra o Atlético Goianiense nesta quarta-feira pela Copa do Brasil. E também tem árbitro definido para a partida. Andrei Santos diz que um dia sonha em retornar ao Vasco da Gama. Ingressos totalmente esgotados para a partida entre Vasco e Red Bull Bragantino em São Januário no próximo sábado. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo você vai conferir as últimas novidades sobre o Vasco da Gama. É claro, vamos começar falando sobre o zagueiro paraguaio oferecido ao Vasco da Gama. Mas antes disso, peço para vocês deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações dos vídeos aqui do canal, tá bom? Agora vamos falar sobre o zagueiro. Bruno Valdez teria sido oferecido ao Vasco, mas não empolgou. Bruno Valdez não tem sido aproveitado no Cerro Porteño e foi oferecido ao Vasco em busca de reforços para melhorar sua posição na Série A do Campeonato Brasileiro. A diretoria recebeu a sugestão do zagueiro por intermediários nos últimos dias, mas não se empolgou com o nome. Então a diretoria do Vasco não gostou do nome. A agência RTI Sport apurou que os seguidos problemas físicos do paraguaio são um dos pontos negativos apontados pelo Vasco. Em busca de um reforço para o sistema defensivo, o clube entende que é um risco contratar um jogador que não vem atuando com frequência. Apesar de um vínculo do zagueiro terminar em junho de 2025, o jogador teria demonstrado interesse em atuar no futebol brasileiro. Porém, ele teria de conseguir autorização do Boca Juniors, da Argentina, dono dos seus direitos econômicos, para se mudar ao Vasco. Então, ele é jogador do Boca, que tem todos os seus direitos econômicos. Ele está emprestado para o Cerro Porteño. Pelo lado do Boca Juniors, a diretoria gostaria de receber uma compensação financeira pela quebra de contrato. Isso porque o vínculo do zagueiro com a equipe de Buenos Aires expira em junho de 2026. Bruno Valdez deixou de ser prioridade no Cerro Porteño. O clube já sinalizou aos argentinos que não irá acionar a cláusula de contrato dos direitos econômicos do jogador. O acordo previa a aquisição do passe de 2,5 milhões de dólares, 14,1 milhões de reais. Para que fosse acionado, o defensor teria de disputar 50% dos jogos do Cerro Porteño em 2024. Isso dificilmente acontecerá, uma vez que o camisa 18 disputou apenas 8 das 30 partidas da equipe paraguaia nesta temporada. Então ele atuou 8 partidas só de 30 partidas do Cerro Porteño. Siga... E aí tem informações ali da agência RTI Sport, de onde a gente pegou essa informação. Essa informação é sobre o zagueiro paraguaio oferecido ao Vasco da Gama, é da RTI Sport. Então vamos deixar os créditos para os jornalistas de lá, que trouxe essa informação pra gente. Cara, é um zagueiro que, na matéria mesmo, já fala que é um zagueiro que não atuou. Atualmente não atua, ele é do Boca Juniors, zagueiro do Boca, mas ele está emprestado ao Cerro Porteño. Mas lá ele não está sendo muito aproveitado. Então, cara, parando para pensar, se um zagueiro não está sendo muito aproveitado no Cerro Porteño, você imagina um Campeonato Brasileiro que tem jogo quarta e domingo, ou sábado. Então, cara, é um jogador que realmente a diretoria está certa em descartar a contratação. O Vasco descartou a contratação do Bruno Valdez por conta disso, e por conta de lesões também. Então, um jogador que não vai vir para o Vasco, um jogador que não interessa a diretoria, que a diretoria do Vasco até recusou essa proposta. E aí, seguindo esse papo de zagueiro, cara, eu peguei essa informação, é que o São Paulo estava acertando a contratação do zagueiro Maurício Lemos, que era do Galo, Atlético Mineiro, por empréstimo. Porém, o negócio melou. E eu perguntaria, vocês aceitariam no Vasco? É uma pergunta que, cara, é muito boa, porque é um zagueiro que atuava frequentemente no Galo, porém, ele perdeu a titularidade. E aí o Galo não quis mais o jogador, e aí o Galo buscou no mercado também o Leão, que é um baita de um zagueiro, que foi oferecido várias vezes ao Vasco, que o Vasco já teve várias negociações pelo zagueiro, mas nunca conseguiu fechar. E aí o Galo chegou na frente, ofereceu mais dinheiro, obviamente, e fechou a contratação do Leão. E aí o Maurício Lemos perdeu espaço. Mas, cara, eu gosto muito do zagueiro. É um zagueiro que me interessava quando jogava no Galo. Obviamente, não um zagueiro de alto nível, como se fosse um Yerry Mina, que o Vasco estava interessado. É óbvio que não é o mesmo nível, mas como o Vasco não tem tanto dinheiro no momento, ele chegaria, obviamente, para jogar ao lado do João Vitor. Tenho certeza absoluta disso. Então, um zagueiro que o Vasco podia abrir o olho. É um negócio que o Vasco pode fazer com o zagueiro.
E a gente podia avaliar, vai que o jogador jogue bem pra caramba aqui no Vasco, desempenhe seu ótimo futebol. Então, cara, seguindo esse negócio de zagueiro, agora mudando de assunto. A gente tem o árbitro da partida contra o Atlético Goianiense. Depois da polêmica que teve entre Vasco e Grêmio, de arbitragem, obviamente, de gramado, de CBF, uma confusão absurda. O Rafael Rodrigo Klein, como se quiser dizer, será o árbitro da partida entre o Atlético Goianiense e Vasco nesta quarta-feira pela Copa do Brasil. O gaúcho apitou 3 jogos recentes do Vasco: a vitória contra o Corinthians em São Januário e o empate contra o Cruzeiro e Água Santa. Então, eu não lembro muito das partidas, mas contra o Corinthians ele não apitou mal, não. É a partida recente do Vasco. Ele não apitou mal, não. Não vi tanta interferência do árbitro. Contra o Água Santa também não vi tanta interferência do árbitro. Foi mal o desempenho do Vasco mesmo, que levou a gente à disputa do pênalti. Graças a Deus a gente passou. Mas eu acho que não seja um árbitro que não agrade o torcedor, porque, cara, sinceramente, não tem um árbitro que vai chegar ali e vai agradar todo o torcedor. A CBF, infelizmente, tem uns árbitros que não estão preparados para apitar Brasileirão Série A. Mas é um árbitro que não arrumou confusão nenhuma com o Vasco, em que os jogos que ele apitou do Vasco, foi contra o Corinthians, o último jogo que ele apitou do Vasco, não vi tanta interferência do árbitro na partida, não. E olha que tava o Corinthians do outro lado. Então não vi tanta interferência, não. E aí, cara, mudando de assunto, o Andrei Santos revela que conversa com os Crias em sonho de voltar ao Vasco. Os Crias que ele diz é quem? O Marlon Gomes, o Gabriel Peck, que saiu recentemente do Vasco. E aí ele falou: a gente sonha. Eu brinco com o Marlin, que é o Marlon Gomes, e com o Gabriel Peck, para um dia a gente estar de volta ao Vasco. Então a informação do Trivela é que, obviamente, são jogadores que são criados na base do Vasco, em que sente falta, são abraçados pela torcida do Vasco, obviamente, que jogam muita bola. O Andrei, principalmente, jogou muito na Série B. Infelizmente, ele jogou na fase que o Vasco estava muito mal, que era na Série B, mas ele ajudou muito. Foi um jogador muito crucial para o Vasco naquela etapa, na Série B, aquela fase que, infelizmente, teve que passar. Mas, cara, ele foi um jogador que ajudou muito, muito mesmo. O Marlon, infelizmente, se machucava muito aqui no Vasco, mas ele era um ótimo jogador. Que é vascaíno, corre o tempo inteiro. Eu lembro até hoje, cara, a estreia dele com a camisa do Vasco, em que ele jogou bem pra caramba, ele até fez gol. Eu fui nesse jogo, que era em São Januário, contra o Atlético Goianiense, se eu não me engano. Não, Atlético Goianiense não, perdão, Vila Nova, se eu não me engano. Foi 11 da manhã, até o jogo foi de manhãzinha. Então, cara, é um jogador que ajudaria muito. O Gabriel Peck a gente não tem nem que falar. É óbvio, tem torcedor que não gosta do jogador. Eu acho sim que ele tinha tomado as decisões erradas. Acho que o último passe dele é o que faltava. Obviamente, para ele ser um jogador completo. Porque ele era um jogador que corria pelo clube. Ele é um jogador que ama o Vasco. Ele é um jogador que voltava para marcar o tempo inteiro. Então, cara, é um jogador que, inclusive, tá jogando muita bola na MSL. Ele tava até na MSL Stars, que é onde pega todos os melhores jogadores de todos os times, algo do tipo, não sei muito da informação, mas ele foi eleito do time onde ele tá, que é o Los Angeles, e aí, essa informação. E aí, cara, tem ingressos à venda, abriu os ingressos para a torcida do Vasco para a partida contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. E se serão somente 3.200 ingressos. E, cara, olha o preço, olha o absurdo que é o preço do ingresso da partida entre Vasco e Atlético Goianiense e Vasco. O último jogo, que foi contra eles pegaram um trauma da torcida do Vasco, em que a gente calou o estádio deles, em que o torcedor deles sempre estavam reclamando nas redes sociais, em que o presidente deixou a torcida do adversário mandar no jogo. E aí eles pegaram meio que um trauma, mas liberaram 3.200 ingressos, muitos ingressos. Mas infelizmente, olha o preço da inteira tá R$300, o preço da meia tá 150. Então um valor absurdo, em que infelizmente estão cobrando esse preço no ingresso para dificultar, obviamente, a torcida do Vasco a ir no estádio. Mas, cara, eu tenho certeza que a torcida do Vasco vai estar presente. Não sei se vai esgotar, mas por conta do ingresso, obviamente, se o ingresso tivesse um preço normal, 80, R$40 a meia, a torcida do Vasco ia esgotar em 1 hora, vamos se dizer. E aí, cara, eles até demoraram a abrir a venda dos ingressos. Abriu ontem. Então, infelizmente, cara, é assim, torcida visitante, e aí abriu muito tempo
na frente, assim, tipo, perto do jogo, para dificultar, obviamente, o torcedor do Vasco aí no jogo. E aí, falando de ingressos, tem ingressos totalmente esgotados para a partida entre Vasco e Red Bull Bragantino em São Januário. É um jogo que vai acontecer no São Januário, às 19 horas no sábado, dia 3. Então, cara, é um jogo que é muito importante pro Vasco. É muito importante pro Vasco retomar o caminho das vitórias. Em São Januário, obviamente. É onde o Coutinho vai estrear, Alex Teixeira, Souza. A gente tá de volta com o Paê, que jogou bastante bola contra o Grêmio, inclusive. Eu não falei na análise do jogo. Mas eu sei que o Paê foi um dos melhores ali em campo do Vasco. No campo não, né? Que era um pasto aquele gramado. A gente não pode nem falar que é um campo. E aí, cara, ingressos totalmente esgotados, não era novidade pra ninguém, mas em 6 horas, da venda dos ingressos, abriu e já esgotou. Somente pra sócio, não abriu nem pra público geral. Então, torcedor do Vasco, obviamente, fazendo sua parte, sempre faz, sempre com apoio ao torcedor, ao time, obviamente. O apoio do torcedor é muito importante pra todo mundo, tá bom? Então, cara, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Tem vídeo todos os dias, 7 horas da manhã. Eu tô planejando em trazer 2 vídeos por dia aqui no canal. Provavelmente os vídeos das 7 horas da manhã vai continuar. Mas tô pensando em postar uns vídeos. Postar o outro horário. Tô analisando horários ainda pra postar vídeo aqui pra vocês. Talvez às 4 horas, 5 horas, 4 e meia, por aí. Das 4 às 5. Eu solto o vídeo pra vocês, tá bom? Muito obrigado pelo apoio de todo mundo. Saudações vascaínas e até amanhã, ou hoje até. Provavelmente vou trazer um vídeo às 4 horas ou 5 horas pra vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo.